Vamos gravar a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 20, do versículo 1, da santa palavra de nosso Deus, dizei assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 1 diz assim: depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos fazer-lhe uma exaltação, depois pediu-se a pôs-se a caminho para ir a Macedônia. E no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: percorreram aquela região, exaltou os discípulos com muita palavra e chegou à Grécia. Chegaram à Grécia, né? E no versículo 3 diz assim: onde se estava por 3 meses, como os judeus lhe armassem ciladas no momento em que ia a embarcar para Síria, e tomou a respeito de povoar pela Macedônia. E no versículo 4 diz assim: acompanharam-no Sopatro de Bareia, filho de Peró, e os Tesalonicenses, arrestar-se-a seguindo Geu e Derbe, Timóteo e Tíquico e Trofimo na Ásia. E no versículo 5 diz assim: estes foram na frente e esperaram-nos em Troiades. E no versículo 6 diz assim: e no outro só está, depois se fosse na Páscoa, é que navegaram de Filipos a 5 dias, depois foram ter com eles em Troides, onde ficaram uma semana. E no versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de vigiar no dia seguinte, convocava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. E no versículo 8 diz assim: e havido quando lambadas no quarto onde os chamavam de reuniões. E no capítulo 9 diz assim: e aconteceu que um moço chamado Itóquio, que estava sentado numa janela, foi tomado a profundo sono, e quando Paulo, prolongado seus discursos, vindo pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo e foi levado à morte. E no versículo 10 diz assim: e Paulo desceu de bruço sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbais, porque a sua alma está nele. A alma dele não tinha saído ainda, né? E no versículo 11 diz assim: e então subiu e partiu o pão e comeu, falou-lhes largamente até
romper do dia, depois partiu. E no versículo 12 diz assim: quando o moço levaram dali vivo, cheio de consolação. E no versículo 13 diz assim: nós tínhamos diante da navegado para ali, recebemos Paulo ele mesmo, e assim havia preferido fazer a virgem a pé, fazer a viagem a pé. E no versículo 14 diz assim: reuniu-se nos ações e nos tomamos a barbo, o forno e o mitilene. E no versículo 15 diz assim: continuando ele sempre por mar, chegando no dia seguinte defronte do Quios, no outro dia chegamos e estamos a um dia depois, estávamos em Melito, já estava em outra cidade, né? E no versículo 16, Paulo havia de eternamente não ia a Éfeso para não se demorar, na Ásia, pois os precisava para celebrar, se possível, em Jerusalém o dia de Pentecoste. Era o dia de Pentecoste, né? E no versículo 17, então no versículo 17 do capítulo 20 fala assim: mas de Melito mandou a Efésio chamar o ancião da igreja. E no versículo 18 fala assim: enquanto chegaram ao estado de todos reunidos, disse-lhe: vós sabeis que modo de sempre me tenho comportados e para convosco, e deste é o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, e no versículo 19 diz assim: e servia o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me serviram pelas ciladas dos judeus. E no versículo 20 diz assim, no capítulo 20, no versículo 20 diz assim: vós sabeis como não tenho negligência, como não tenho oculto coisa alguma que vós podia ser útil, preguei a vós estes sobrefez dentro de vós, da vossa casa. E no versículo 21 diz assim: preguei em judeus e aos sírios e convocarão a Deus a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Jesus Cristo ama muito nós, ama vocês, os irmãos e as irmãs que estão ouvindo a santa palavra dele, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo será batizado, tem a salvação e a vida eterna. Jesus ama todos vocês, amém?